Bom, então, finalmente nós entramos no texto. Já não vou mais pedir desculpas por todas as coisas que precisaram ser feitas no caminho, porque a essa altura já todo mundo percebeu que elas eram necessárias mesmo, né? Estamos no texto e ele está começando a tratar da verdade, não a verdade disso ou aquilo, né? Mas a verdade como, e esse é um termo que ele usa muito na obra dele, como o que mais merece ser pensado. Ele reserva, em geral, o ser, de só uma questão na filosofia. E essa é a que precisa ser pensada, não pode não ser pensada. É a mais digna de ser pensada. Às vezes a tradução é essa, fragwürdig. Worthy, como em inglês, né? de ser posta como questão. Não perguntar, portanto, como ele diz logo no começo, sobre a verdade disso ou daquilo, porque se nós queremos a verdade... Opa. Devia estar mais úmido no Rio agora, né? Se nós queremos a verdade, e pedimos à filosofia, que nós nos acostumamos, até no senso comum da filosofia, a identificar como aquele tipo de sabedoria que nos diz onde nós estamos hoje, o que é feito de nós, qual o fim que a história nos propõe hoje. E nós estamos mergulhados nisso, nós. Porque, como sempre nesses meus cursos, eu não vou dizer que há 53 anos, porque quando eu era bem mais moço, acho que eu não tinha essa visão, mas o pensamento, quer dizer, o que é digno de ser pensado é o presente, é a vida tal qual ela se apresenta a nós hoje e que nós a vivemos, não temos outra coisa, nós a vivemos. Então, sempre um diagnóstico da nossa atualidade precede qualquer tipo de investigação, que pode ser aquelas que meus estudos me levaram a elaborar em termos de ideias razoavelmente próprias, embora, é claro, enormemente devedoras dos meus mestres, e aí não são só Nietzsche, Heidegger e Foucault, vou ter que acrescentar Aristóteles com grande prazer, e Platão e os pré-socráticos, trazidos por Heidegger, etc. Ou, como eu estou fazendo agora, desde o semestre passado, usando filósofos com os quais pensar junto com eles faz diferença para mim. São, pela ordem cronológica, Nietzsche, Heidegger e Foucault. Vimos Nietzsche no semestre passado, aquele prólogo do Zaratustra, e, por óbvio, porque a nossa época é a da pós-verdade, estamos olhando a questão da verdade como Heidegger a propõe, e não é... Sim, é por ser Heidegger, e por Heidegger ser o gigante que foi, né? Mas é porque nessa conferência, eventualmente a gente podia pegar outra, nessa conferência ele estabelece, pequeno spoiler, mas é um spoiler para o semestre que vem, todo mundo já vai ter esquecido, ele estabelece que o fundamento da verdade, ou, mais precisamente, o fundamento da essência da verdade, porque é isso que ele está procurando, é a essência da não-verdade. Dito de uma maneira assim, mais ou menos banal. O fundamento da verdade é a não-verdade. E no momento em que nós nos encontramos
como se isso fosse banal e não merecesse mais reflexão, porque não há mais espaço para reflexão. Na dimensão da pós-verdade, isso, que o fundamento da essência da verdade seja a antiessência da verdade, como não verdade, e que o fundamento da antiessência da verdade, como não verdade, seja a errância, portanto, deslocar-se de ente a ente, aquilo que no Ser e Tempo ele chamou de existência inautêntica. Inautêntica tem um sentido muito ruim, né, em geral, assim, no comum da comunicação. Mas o que ele estava dizendo ali é que existe um modo de existir que é propriamente a essência do Dasein e que é relação direta com o ser. É angústia de não penetrar o sentido, a verdade de ser, é angústia de experimentar ser como nada e de experimentar isso num estar para a morte, ou seja, na experiência viva do limite que é positivo para a nossa existência. Sim, todo mundo vai morrer e tal, nós sabemos disso, os estoicos nos ensinaram, lá pelo século III a.C., segundo, primeiro, que nós não devemos nos incomodar com isso enquanto vivemos. Isso é uma total ausência de sabedoria, porque significa que se a nossa busca é a da felicidade, nós não podemos ser felizes vivendo como se estivéssemos morrendo. E sabemos isso, isso faz parte do nosso passado filosófico, mas não é isso que Heidegger está dizendo. Ele está dizendo que a experiência do Dasein, quando na angústia, que é uma tonalidade afetiva, como é traduzido, Einfühlung, seria, sem objeto, diferentemente do medo, da raiva, da tristeza, do desejo, enfim, que sempre tem objeto, mesmo que a gente desconheça, mas depois vai, investiga e descobre. O objeto da angústia, que por isso paralisa, né? Angústia pensada como um afeto, um affectus, ser tocado. Né? O objeto, não se pode dizer assim, o objeto da angústia é nada. E essa é a segunda grande experiência que em Ser e Tempo Heidegger faz de ser. Depois da primeira, em que Dasein pergunta a ser o tempo inteiro, no movimento de transcendência, que é como se puxar pelos cabelos, como o Barão de Münchhausen, sair do atoleiro da vida plana, onde estão todas as coisas, as pedras, as flores, os beija-flores, etc., se puxar pelos cabelos na direção do sentido de ser, da verdade de ser, como se ser fosse algo, e nós perguntamos, e ele se destina a nós, à humanidade, respondendo, um bocado de aspas para isso, respondendo, dizendo, eu sou, bem, digamos assim, eu sou Logos, trabalhe com isso agora, eu sou ideia, eu sou substância, eu sou Deus, eu sou sujeito, agora vocês se virem com isso, significa, em épocas nós temos a possibilidade de decifrar para nós ser como alguma coisa, como se ser estivesse desvelando para nós como esse algo que nós percebemos. E Heidegger disse ali na questão da técnica, o grande perigo é nós simplesmente nos enganarmos com esse desvelamento. Então, depois desse primeiro momento, ele diz, bom, mas isso ainda é muito a estrutura da filosofia e da ciência, a estrutura da consciência, de perguntar e responder, receber a resposta e interpretar, mesmo que isso agora esteja no horizonte do tempo, da história, do destino, Geschick, do destinar-se ao Dasein, esse único ente, existem tantos entes, mas não vamos errar de um a um, né, na errância, vamos ficar centrados no único ente a cujo modo de ser importa.
Ser importa radicalmente a ponto de que isto seja, esse importar, seja a própria essência do Dasein. Insistir em ser, existir, insistir sempre fora, porque o Dasein não é ser. Então, a experiência da angústia é que ser é nada, no sentido de que não é nada de ente. Um pré-socrático, pensado por Heidegger, provavelmente diria sim, claro. Ser, essa potência de ser em todas as coisas e nada não ser, mas sendo possível que nada fosse. E é por isso que a questão filosófica é inquietante. Essa potência, esse princípio, eu não gosto da palavra princípio, porque princípio é já uma coisa, né? Essa força de pôr na presença, mostrar e ocultar, não é nenhuma coisa que esteja na presença, mostrando-se e ocultando-se. É a força disso tudo. É difícil isso para nós. Essa porta foi fechada durante 25 séculos e está sendo retomada agora, porque eu trabalho com os pré-socráticos no século XX, sobretudo por parte de Heidegger, é recentíssimo. Continua se fazendo, mas muito em termos de estilística, de filologia, menos da forma radicalmente pensante que Heidegger propôs. Então, o padrão para a filosofia como nós a exercemos no modo de existência inautêntica, estou acrescentando isso, Heidegger não diz aqui, disse lá em Ser e Tempo, é o que pede a filosofia que nos diga quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Basicamente isso. O que é feito de nós, de qual o fim que a história nos propõe, onde nós estamos, o que é mundo para nós. Né? E disso nós queremos a verdade. Quer dizer, apesar de tudo, esse apesar de tudo soa aos nossos ouvidos hoje como um gongo, apesar de tudo, nós queremos a verdade. No entanto, quando se quer a verdade real, a verdade disso, onde nós estamos, quem somos, para onde vamos, o que é o mundo, que são as coisas que nos cercam, essa, aquela, e dizemos, essa é a verdade real, a verdade real disto aqui é ser copo. Se ser copo é uma essência, se é uma função, se se determina pela sua utilidade, essa, pela sua forma, portanto, na dimensão da estesis, da percepção, da sensibilidade, da dimensão estética, é uma segunda questão. Nós queremos saber o que é isso aqui. Foi o que a filosofia nos ensinou o tempo inteiro. O que é isso? Tem sempre um dedo apontado para alguma coisa e está na terceira pessoa do singular presente o indicativo. O que é? Mas se se quer essa verdade, já se deve saber o que é a verdade ela mesma. Não só confusamente, em geral, na verdade, em geral, que é um universal, assim foi posta por Aristóteles, por exemplo, na metafísica. Ele diz, na metafísica trata-se da verdade do ser e do ser da verdade, acho mais universal, né? mais absoluto, não, portanto, da verdade em geral. Isso foi assim que a gente finalizou a aula passada, isso é pior do que a ignorância. O que ele está dizendo aqui é, como já tinha dito na questão da técnica, né? Ele disse lá, a essência da técnica não é nada de técnico. Então, é como dizer agora, a essência da verdade não é nada de verdadeiro, no sentido da verdade real das coisas que nós podemos apontar, que estão na outra ponta do nosso dedo. Isso seria a pior ignorância. A pior ignorância é, então, nesse momento, nesse em que ele estava escrevendo, a ignorância que a própria filosofia nos fornece. Quando qualifica a verdade, e é o conceito corrente, que nós vamos ver agora, qualifica a verdade como adequação. Isso foi pensado
por Platão, foi pensado mais vigorosamente por Aristóteles e chegou ao auge da sua formulação na Idade Média, sobretudo com Santo Tomás, porque tinha Deus na parada. Aí a adequação da coisa ao intelecto, quando tudo é criatura, fica mais fácil. Então, enquanto nós só tivermos isso, nós estamos mais ignorantes do que os ignorantes. Nós realmente não sabemos, então, nesse momento, nada da verdade, da essência da verdade. Da verdade sabemos muitas coisas, porque é claro que a adequação, se eu pegar essa pasta aqui e dizer que isso é uma pasta, e não é um revólver, é adequado e é verdadeiro, no sentido de que não só não é falso, como corresponde a isso aqui. Mas corresponder, ser adequado, tudo isso é questão, não é resposta. Então nós temos uma resposta prévia à pergunta não questionante ainda do que é verdade, e essa resposta prévia é a de que nós supomos já saber o que é verdade quando nos perguntamos o que é isso. O que é isso? Tem o verbo ser, insisto, na terceira pessoa do singular, tem um o, que é um sujeito, o, vírgula, que é isto, vírgula, é um copo. Esse o é sujeito, é algo, portanto, é um algo. Nós sabemos isso sobre a verdade. É alguma coisa que se passa com algo. E esse é, de fato, o conceito corrente de verdade. O que constitui o verdadeiro como verdadeiro, a resposta a isso, é o conceito corrente de verdade. A questão é, o que é ser verdadeiro? É ser real. Wirklich. Eles traduziram por real. Pode ser, né? É ser real. Quando a gente diz em alemão, não, isso é verdade mesmo, a gente diz, das wirklich wahr. Wahr é o radical de Wahrheit, né, de verdade. Wirklich wahr, é verdade mesmo, é verdade, realmente verdade. Então, precisa apertar alguma coisa? Não, só falar. Mas o radical wirklich é também aquilo que age sobre. Isso, wirklich. Acho que isso vai aparecer mais logo adiante, espero. Mas é isso. Se não aparecer, fica essa anotação que o Isaías está fazendo. Wirken é agir sobre, portanto, produzir efeito. Pela minha lembrança, isso vai aparecer daqui a pouquinho. Mas se não, fica aí. Então, o que significa real mesmo? Wirklich. É o que não é pura aparência. Essa é uma lição antiquíssima. Quando a filosofia foi fundada por Sócrates, que, como nós sabemos, não tendo deixado nada escrito, não dá para conferir. Mas quando ele diz, eu sei que não sei nada, mas o Deus não se engana, e ele disse que eu sou mais sábio dos gregos, ele não mente. Então eu tenho que descobrir o que significa o ser mais sábio dos gregos. Ele está pondo uma vida toda aí em procurar entender qual foi a verdade que o Deus disse, porque que a verdade mas ele não entende. Então, a ignorância da qual decorre a busca, skepsis, por isso que os céticos batiam nos dogmáticos, né? Como Platão e Aristóteles, da qual decorre a busca que tem por objeto a inalcançável Sofia, que é divina, que é a sabedoria, a filosofia, briga com as aparências. Não foi sempre assim. Isso é por causa dos sofistas no século V. No século VI dos pré-socráticos, aparecer e se manter na aparência
era a máxima potência da physis, ou seja, daquilo que realmente é. Estou usando a palavra realmente aqui de propósito. Aquilo que realmente é o que está aparente. E porque aparece, também se esconde. Pertence uma coisa a outra, já falamos aqui várias vezes disso, sentido dialético, e vai reaparecer aqui. Vimos na questão da técnica, mas obviamente vai aparecer aqui porque a palavra grega para a verdade até hoje, mas sobretudo é na interpretação de Heidegger a palavra que os pré-socráticos usaram para fazer a experiência da verdade como mostrar e esconder, dar e reter. Fragmento de Heráclito, cosmos, às vezes traduz o mundo, o mesmo em toda parte, nenhum Deus e nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo que se acende a intervalos e se apaga a intervalos, que ora mostra, ora esconde. O Deus de quem é o oráculo em Delfos, Apolo, portanto, Deus da sabedoria, nem afirma nem nega, mas dá sinais. Nós temos que interpretar o visível e o invisível dos sinais. Então, um pré-socrático jamais diria, mas as aparências enganam, vamos procurar melhor aqui, porque as aparências, não enganam, as aparências mostram. Aparecer é o máximo do brilho. Daí, inclusive, que ainda Platão e Aristóteles concebiam, não disseram assim, quem disse assim foi Heidegger, mas pensando neles, aliás, falando deles, que a beleza é um modo de brilho do ser, porque mostra maximamente na aparência, na presença. A episteme é uma, mas a beleza, portanto, a arte levada à máxima potência, é um modo de deixar brilhar o ser no seu aparecer. Quando no século V os sofistas destruíram tudo isso, e eu tenho, notinha de pé de pasta, eu tenho uma hipótese, que é a de que os sofistas eram grandes filósofos, não se chamavam filósofos, né? Embora a palavra já existisse, Pitágoras usou filosofia. Eles podem ter feito o seguinte, olhado para Parmênides e visto que Parmênides a toda hora dizia ser e não ser, como se, e foi assim que Platão leu depois, como se ele estivesse ralhando com Heráclito, porque Heráclito, ao dizer, fragmento que não está entre os fragmentos dele, que tudo flui, ele tinha que admitir que o que não era vem a ser e o que é deixa de ser. E, portanto, uma connaturalidade de ser e não ser, isto não é possível. E Parmênides atacou diretamente a isto e disse, não, tem que ficar fora do inquérito, em termos filosóficos, do pensamento, né? Tem que ficar fora do inquérito tudo que é origem e tudo que é perecimento, porque isso é da ordem de não ser, já passou, não é mais, ainda não chegou, está vindo aí, não é? E os sofistas podem ter pensado, Parmênides está enrolado com esse negócio de ser e não ser, e eu acho que nós sabemos por quê. Por que eu tenho essa hipótese? Porque o fragmento, um dos fragmentos que nós temos de Górgias, um dos dois grandes sofistas, né? Górgias e Protágoras. Górgias foi aquele que disse, o mais provável é que nada existe. Se existir, não pode ser conhecido. Se puder ser conhecido, já seria uma coisa divina. Não pode ser compreendido. Se puder ser compreendido, que é uma coisa bidivina, não pode ser comunicado. E se não pode ser comunicado, não há verdade. Vamos usar a linguagem para dominar os outros, para falar aqui entre nós e ver quem ganha. Então, e o Protágoras é o homem à medida de todas as coisas. E aí, em geral, se para aí para dizer que ele introduziu o homem medida, que é verdade. Mas a frase toda é muito desequilibrante. Ela diz, o homem é a medida de todas as coisas.
do ser das que são e do não ser das que não são. Então, Protágoras estava lidando com ser e não ser, resolveu essa questão de ser e não ser, não dizendo que não ser não é, dizendo que é o homem que determina o modo de não ser do que não é. E de Gorgias, o fragmento que eu botaria assim, como primeira frase do livro dele, que, aliás, os livros dos pré-socráticos, em geral, se considera que se chamavam perifísios. Peri como em perímetro, é traduzido sobre a natureza, mas é peri como em perímetro, em torno de, que vai girando em torno de, olhando para, e physis também sabemos já a essa altura, por causa de Heidegger, que é a explosão de tudo que se dá na multiplicidade do haver demais. Portanto, é tudo physis. Perifísios, eles eram chamados de físicos por causa disso, físico. Perifísios não é sobre a natureza sendo objeto de um saber que lhe é externo. Venha ser, já dá, daqui a pouquinho. Aristóteles vai escrever um livro sobre a física, onde a natureza mesmo, aquela que explode na sua presença, não está presente. O que ele pergunta ali? Qual é a essência da física? É o movimento. Então vamos tratar do movimento. A física é isso. Né? Não era ali. Então, os textos, os livros, que nós não temos mais, se chamavam, nos é dito, que se chamavam perifísios. O livro de Gorgias era sobre a verdade, a létria. E suponho, gostaria de pôr ali, em primeiro lugar, a frase é: nem ser nem não ser são. Que filósofo é preciso ser, né, para sustentar uma frase dessa? Nem ser nem não ser são. Portanto, eles estavam ocupados com ser e não ser, e na minha fantasia eles estavam com pena de Parmente. É preciso resolver esse problema para o pobre Parmente, porque ele está ali enjaulado, então ele vai ter que dizer que ser é uno. A gente vê a explosão de tudo, né? É uno, é imóvel, a gente vê o movimento de tudo, é eterno, a gente vê tudo chegando e saindo. Heráclito viu, e Platão, eles ainda não sabiam, mas Platão vai dizer que Heráclito é o nosso mestre, é o mestre dos sofistas, né? Uno, eterno, imóvel, imutável. A gente vê a natureza na sua mutabilidade o tempo inteiro. Coitado, por que ele ficou preso nisso? Porque Heráclito disse que tudo flui, que ninguém entra 2 vezes nas águas do mesmo rio, aquelas coisas todas que nós sabemos. Então vamos tentar resolver esse problema. E qual era então, estou fantasiando aqui, né? Qual era a essência do problema? É que os pré-socráticos, Parmênides entre eles fortissimamente, né, tinham estabelecido aquela tensão, aquela indissociabilidade entre o princípio que explode e o princípio que recolhe, entre physis e logos, entre mostrar e recolher, e faziam inclusive disso o radical da sua experiência da verdade. E se a gente separasse? Se nós reconhecêssemos aquilo de que os pré-socráticos tinham medo, de que a physis deixada a si só seria caos, e que ela precisava, portanto, da antiforça, que no entanto pertence a ela, como uma página pertence a outra página para que haja folha, que é logos, né? Não estivesse ali, physis seria caos. Então vamos fazer physis ser caos. O que sobra? Sobra logos. E logos é nosso. Agora logos é nosso. Logos é humano. De novo, aquele fragmento de Heráclito, sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns supondo possuírem uma inteligência particular. Perfeitamente, nós possuímos uma inteligência particular. Aliás, meu colega Protágoras ali está dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, do ser das que são e do não ser das que não são, do ser das que são enquanto são, do não ser das que não são enquanto não são, ou seja, na sua essência. Então sim, o logos é nosso, nós vamos fazer com ele agora o que for possível fazer, e a gente sabe as consequências.
e trata mal. Os sofistas deviam ser mais bem tratados. Trata mal. O que decorre daí? Que se tudo que aparece é da ordem do caos, não tem uma ordem implícita, mesmo que seja a ordem das multiplicidades que explodem, isso é uma ordem. Porque equilíbrio e desequilíbrio, harmonia e desarmonia, justeza e desajustamento se copertencem no pensamento pré-socrático. Então há uma ordem aí, o desequilíbrio é uma ordem. Não há mais, é caos. Então tudo que se dá é aparência. Mas não tem problema, nós vamos lidar com as aparências, porque nos nossos discursos nós vamos fazer aparências se passarem por realidade. Claro, isso é Sócrates atacando os sofistas, é Platão nos seus diálogos mais de juventude, em que os personagens são sempre os sofistas, é o Protágoras, é o sofista, é Gorgias. Vão fazer essa crítica. Você só é capaz de lidar com ignorantes. São os ignorantes que não sabem distinguir aparência de realidade. Então você os convence, porque eles não sabem. Eles não sabem que não sabem, no sentido de que eles perguntam a você o que é. E, consequentemente, acreditam que vão saber tão logo você, que também não sabe, e sabe que não sabe, é um safado, né? Vai dizer a eles, é tal coisa, a justiça é tal coisa, a saúde é tal coisa. Tem essa ideia de que se vai um médico e um sofista para uma cidade que precisa de um médico. O médico só sabe curar, o sofista sabe convencer, e convence a cidade que precisa dele. Por quê? Porque a cidade é ignorante de medicina e de retórica. Então, o sofista só funciona na ignorância porque faz, sobre a ignorância, porque faz as pessoas acreditarem que as aparências são as coisas. Então, o que não é pura aparência significa que o ouro falso não é verdadeiramente ouro na realidade, mas é real como algo. O ouro falso não é, ele é algo, ele só não é ouro. Então, ele é um algo que verdadeiramente é. Ele tem a aparência de ouro. Ele não é ouro no sentido da aparência, mas ele é um algo. Não é a realidade, então, que distingue o ouro autêntico do cobre dourado, que parece ouro, porque ambos, o ouro e o cobre dourado, são reais. A questão é, então, o que significa aqui ser autêntico e ser verdadeiro. O ouro autêntico é verdadeiro como ouro. O cobre dourado é verdadeiro como aquela coisa que se faz passar por ouro, mas não é realmente ouro. Então tem uma tensão entre autêntico e verdadeiro que mobiliza a aparência. E nós já dissemos, ele disse, o que é ser real é não ser aparência. Bem, mas o ouro falso é real. Então, vamos ver entre aparência e não aparência, autenticidade e não autenticidade, e verdadeiro e não verdadeiro, se nós estamos baseando verdade em ser real, que o ouro autêntico, estou citando, é esse real cuja realidade está de acordo com o que de saída, de cara, e sempre nós temos propriamente, entre aspas, em vista quando pensamos em ouro. Quando temos a suspeita de estarmos lidando com ouro falso, pensamos
alguma coisa aqui não cola. Stimmt nicht. Né? Não dá uma boa tradução que faz sentido nessa conjuntura. Stimmen. Tem a ver com voz, né? Hã? Tem a ver com voz. Com voz, é. Alguma coisa aqui mente, talvez seja assim, diz mentira. Né? Então, nós temos o pressuposto de sabermos o que é ouro verdadeiro. De tal modo, e ele diz, o que de saída e sempre nós temos propriamente em vista. Como é que está aí de saída? A realidade está de acordo com o que... Vamos falar a frase antes. Com o que de saída e sempre nós temos propriamente em vista quando pensamos em ouro. Em foraus desde antes. Desde antes, que diz aqui, de saída e sempre. Então, acho que sempre seria também stets, né? Repetidamente. Firmemente. Né? Bom, com o que, portanto, previamente e sem a reflexão, apenas pela repetição, nós supomos saber o que é ouro. De modo que suspeitamos de que alguma coisa soa mal. Talvez aqui a palavra até em inglesa, sound, não sound bem. E aí stimmen, que é significar, né? Alguma coisa aqui não cola. Tem alguma coisa errada aqui. Ele usa a palavra. E ele usa a expressão wie es sich gehört, que é como a moral recomenda que seja. Como deve ser. Como deve ser. Isso mesmo, como deve ser. Alguma coisa aqui não é como deve ser. Né? E como deve ser? Verdade. E o que é verdade? É o que é real. Então tem alguma coisa aqui que não é real, mas é real, não é real como ouro. Em outro caso, nós dizemos que stimmt, que sim, que coincide. A coisa está de acordo com o que se espera que ela seja. Aí nós supomos, aqui é verdade. Nós supomos duas coisas. Nós supomos saber distinguir verdade de não verdade quando vemos algo falso. Suspeitamos. E que sabemos reconhecer algo verdadeiro quando se apresenta, quando stimmt. Sim, bateu, batata, é isso mesmo. Também das proposições sobre o real, dizemos que elas são verdadeiras ou falsas. Então, agora não é a coisa. Ele vai trabalhar agora muito sobre a coisa que é o real e as proposições que são o discurso. Ambos capazes de ser verdadeiros ou falsos. Então, também das proposições sobre o real, nós dizemos que elas são verdadeiras ou falsas. Então, agora não é a coisa que, concordando com sua natureza, é verdadeira ou falsa, mas o juízo que emitimos sobre ela. Na lógica de Aristóteles, foi feita a experiência que colou, que é a de que o grande problema que nós temos, é um problema para os gregos mesmo, foi um problema para os gregos, é que existe o universal, diferentemente, mas assim como existe o particular, e um não é o outro.
mas um não pode dispensar o outro. Se nós ficamos só no plano dos particulares, ficamos no plano das aparências e do caos. Se ficarmos só no plano dos universais, não dizemos nada sobre o mundo, sobre o que é, sobre o que wirklich é, sobre o real. Então é preciso combinar o universal com o particular. E combinar de tal maneira que não seja possível separar aquilo que na combinação se estabeleceu. Que ela seja correta. E foi isso que Aristóteles fez com a lógica. A lógica de Aristóteles é triádica. Depois os estoicos vão estabelecer uma lógica binária. Se isso, então aquilo, que acabou sendo a lógica da primeira ciência moderna. Se isso, então aquilo. Que aí já não estava levando em consideração universal e particular, estava vencida essa questão. Mas ali, para Aristóteles, como para Platão, a teoria das ideias de Platão, o que nos diz? É que é necessário que exista o copo enquanto tal, que é a ideia, a forma pura, não é uma ideia, a forma pura da qual todos os copos são cópias, boas cópias ou más cópias, que são simulacros. E a alma que contemplou as ideias antes de vir servir a um corpo, viu, mas esqueceu, porque o corpo fica fazendo demandas e a alma vai atendendo essas demandas, por isso o corpo é ruim, é o túmulo da alma, como Sócrates disse, ou Platão disse que ele disse. E então nós somos capazes de, com muito trabalho, que é um trabalho sobre a memória, com Platão, a teoria da reminiscência, né, de nos lembrar tão perto quanto é possível nesta vida das ideias tais que sejamos capazes de reconhecer as coisas, não propriamente como verdadeiras em si, porque verdadeiras são as ideias, mas como boas cópias, adequadas. Então, as ideias, isso foi denunciado assim por Aristóteles, têm uma natureza universal. Elas correspondem àquilo que Platão leu em Parmênides, são unas, eternas, imóveis e imutáveis. A ideia de copo jamais será a ideia de mesa, jamais será a ideia de computador aqui na minha frente. Então, existem ideias para todas as coisas, inclusive lama, que era provavelmente o que Platão considerava mais desprezível. Inclusive, para lama existe a ideia. Então, a questão de universal e particular é uma questão agudíssima para eles. E veio a dar na mais importante, talvez, questão na Idade Média, quando Platão e Aristóteles se encontraram de novo, né? Que é a questão dos universais, precisamente. Como é que Aristóteles resolveu isso? Na lógica. É triádico. Portanto, tem uma premissa maior, vou dar o exemplo de um silogismo, como chamar, declaratório, afirmativo. E do geral para o particular. Existe uma premissa maior, que nesse caso é universal. Todo homem é mortal. Uma premissa menor, que é particular. Ora, Sócrates é homem. E uma conclusão que compõe o universal e o particular. Logo, Sócrates é mortal. Essa composição não pode ser feita de qualquer maneira. Um termo na premissa maior, que está no fim, tem que aparecer no meio da premissa menor e no final da conclusão, e se não for assim, o raciocínio está errado. Está errado porque é incorreto. Então, puxar da correção a verdade, puxar do discurso, ele está fazendo aqui a distinção entre a coisa e a proposição, né? Entre as coisas e os discursos. Puxar da correção do discurso a verdade, puxar a verdade da correção, foi um grande empreendimento filosófico que atravessou o Ocidente todo. A matematização do mundo. A matemática é correta. A matematização do mundo, que na Idade Moderna, né,
XVI em diante, XV, Copérnico, XVI, etc. em diante, e até aqui o nosso tempo, vigoram, tem sua origem lá, na lógica de Aristóteles. E os silogismos não estão soltos. Quer dizer, a premissa maior desse silogismo que eu acabei de apresentar aqui como exemplo é a conclusão de um silogismo anterior, que tem sua premissa maior, sua premissa menor, que pode vir do particular para o geral, no caso seria, né? E assim até o primeiro silogismo, que provavelmente terá a ver com ser. E daí em diante, todas as proposições são sustentadas pela correção dos raciocínios. Então, uma proposição, se for correta, é correta pelo que a antecede e pelo modo como ela é organizada. E pelo modo como foi organizado o que a antecedeu. Daí a ideia do sistema lógico. O sistema tem que ser lógico. Primeiro, tem que haver sistema, para poder juntar universal e particular fora do caos. E segundo, o sistema tem que ser lógico. Não pode ser intuitivo, não pode achar, tem que saber. Então, essa tradição muito longa de que a verdade está no que se diz e que deve ser aferida no dito, que é dito sobre um fato. Sim, mas é no dito que o fato aparece como verdadeiro. Essa foi a tradição, não foi o que Aristóteles fez. Tem um livro de Aristóteles sobre a interpretação, Peri Hermeneias, que eu brinco sempre dizendo que é as palavras e as coisas da época antiga, em que ele fala das coisas e das interpretações e diz: o ontológico precede, as coisas precedem. Mas não foi assim que depois o encaminhamento lógico predominante foi se desenvolvendo. Eu imagino sempre que quando Aristóteles, que ficou fora do momento em que se cruzaram a experiência grega de ser, da razão e da filosofia com a experiência judaica de Deus, da fé e da religião, ali pelo século I, II, e Aristóteles ficou fora. Tinha um Platãozinho, um diálogo de Platão, o Timeu, que supostamente seria sobre a criação, que não é uma ideia grega e não foi isso de que Platão tratou no Timeu, mas tratou do universo, da existência do universo, da ordem do universo, falou de Deus como o ordenador do universo. Bem, tinha esse e teve um neoplatonismo. De Aristóteles tinha-se uma vulgata meio neoplatônica, de um pedaço da ética, e por ali ficou. Aristóteles só entrou no século X, XI, ao tempo, trazido pelos árabes, que foram buscá-lo em Bizâncio, sem saber o que estavam fazendo, em termos nossos aqui. Foram buscá-lo em Bizâncio, levaram para Bagdá, traduziram, interpretaram, e aí resolveram invadir a Europa, vieram pelo sul e encontraram um bispo decente ali, que criou uma escola de tradutores, com cristãos, judeus e muçulmanos, para traduzir Aristóteles para o latim. E aí Aristóteles entrou na Europa. E foi daí, do 11 em que ele foi proibido, do 12 em que ele foi tolerado e o 13 em que ele se tornou obrigatório, que ele entrou pela lógica. Eu penso sempre, se ele tivesse entrado pela metafísica, o Ocidente seria outro. Mas ele entrou pela lógica. Então ele entrou pela formalização do pensamento. A lógica é terminista, é uma lógica de termos. Termos se relacionam, não coisas. Termos se relacionam. E isso fez, eu vou dizer assim, fez um mal danado. Fez um mal danado. No momento em que nós nos encontramos, você precisa puxar para cá, no momento em que nós nos encontramos, o que pós-verdade diz é: os fatos objetivos não valem nada, valem as opiniões e crenças. O que é uma opinião? É um dito.
O que é uma crença? É um dito. Valem os ditos sem referência aos fatos, aos feitos, aos atos. Separaram-se, então, a coisa e o juízo. Voltamos aos gregos, né? É só para lembrar sempre que esses cursos se destinam a dar à filosofia, desculpem, uma utilidade. Nós estamos vivendo na época da utilidade, da eficácia. Não tem sentido dizer, não, mas a filosofia tem uma pureza. Claro, pensar é um ato. Pensar é o ato filosófico essencial. É uma ação, ok, pensar é uma ação. Mas ela serve à vida ou não serve à vida? Essa é uma pergunta tola, tosca. Mas nós estamos vivendo uma época em que essa pergunta tosca é decisiva, porque ela pode eliminar aquilo que diz não serve, mas tem grandeza em não servir. Grande grandeza, né? Então, puxando para cá, foi feita uma separação e isonomia entre coisa e proposição no início da reflexão sobre a verdade. A coisa é verdadeira quando concorda, vamos reter a palavra concorda, né? Quando concorda com a sua natureza. Com a sua natureza, não com a proposição que a diz. E é nesse sentido que no Perihermeneias, de interpretação, né, Aristóteles diz, o ontológico precede, a coisa precede. Concordar com a sua natureza é essa coisa que nós hoje diríamos, tristemente, porque ninguém ouve mais essa palavra, né? Está de acordo com sua essência. Quer dizer, não é pura aparência, é ouro legítimo. Está de acordo com sua essência. Então, é verdadeira ou falsa, segundo esteja ou não esteja de acordo com a sua essência, mas o juízo que emitimos sobre ela não precede esse acordo. O juízo que emitimos sobre a coisa, o que concorda, coisa com a sua natureza e a proposição com a coisa. Então, a concordância da proposição com a coisa é segunda. E isto quer dizer que uma proposição pode ser rigorosamente correta do ponto de vista lógico e ainda assim não ser verdadeira. Ser, francamente, falsa. A proposição será falsa se não concordar com a coisa. Banal. Mas não concordar com a coisa significa não concordar com a concordância que a coisa tem com a sua natureza. Isso é um problemão. Isso não é óbvio, não se resolve logicamente. Daí, a ideia de que verdade é a adequação da coisa ao intelecto. Veritas est adequatio rei et intellectus. Vai ser dito depois por um filósofo menor, na Idade Média, discutindo uma questão da escolástica árabe, uma complementação, atque intellectus ad rem, e do intelecto à coisa. Mas a definição que mais ou menos Santo Tomás tirou de Aristóteles, mais ou menos, porque é um argumento na questão 16 da Suma Teológica, em que se trata de se o intelecto prevalece sobre a verdade ou a verdade sobre o intelecto na determinação do que é a verdade, né? E a verdade é a adequação da coisa ao intelecto, é um dos argumentos. Ele vai tender a um certo predomínio do intelecto. Mas a ordem que está aqui é o que importa. A verdade é a adequação da coisa
e do intelecto, não ao intelecto. Não está dito veritas est adequatio rei ad intellectum, que é o que em geral se diz, da coisa ao intelecto. Veritas est adequatio rei et intellectus. É a adequação da coisa e do intelecto. Eles estão em relação, um não é determinante do outro, mas a coisa vem antes. Numa posição tal que não se sabe sua verdade se não souber a proposição. Claro. Mas a proposição tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira é preciso que ela se refira à coisa tal qual a coisa se refere a si mesma. Tal qual a coisa concorda com a sua essência. Isso pode significar: verdade é a adequação da coisa ao conhecimento, mas também do conhecimento à coisa. E aí essas duas direções acabaram dando o que seria a definição completa, né, de verdade, de um a outro e do outro a um. Mas não foi assim, nem que Aristóteles, nem que Santo Tomás formularam essa definição. A adequação do intelecto à coisa é a verdade do julgamento. E só é possível quando fundada na verdade da coisa, sobre a adequação da coisa ao intelecto. Isso é o que rigorosamente não faz mais sentido na nossa época. Não é só dizer que quem divulga fake news está de má fé. Claro, está de má fé. A questão é quem consome fake news e desinformadamente, de boa fé, divulga, não está mais atento ao fato de que ali está sendo dita alguma coisa sobre alguma coisa. Pega só o enunciado. Se o enunciado tem cara de ser verdadeiro, ele é passado adiante. E, aliás, mesmo quando não tem cara de ser verdadeiro, porque às vezes a gente quase que reconhece uma fake news quando o início dela é tão extraordinário, né? Um cometa que caiu no meio do Oceano Pacífico e levantou, acabou com a Micronésia, ou alguma coisa do gênero, que é preciso dar uma olhada, pelo menos um Google, né? É preciso dar uma olhada para ver se isso é mesmo. Dar um fact-checking antes de passar adiante no seu WhatsApp e isso se multiplicar por milhões e se tornar, portanto, um fato que não ocorreu. Então, a adequação, há algum tempo já, deixou de ser um requisito para a verdade. Quando, no final do século passado, os pós-modernos, Baudrillard, acompanhando um conto de Borges, que Borges, o conto dizia que o imperador pediu aos seus cartógrafos que fizessem um mapa mais perfeito possível do território do império. E eles fizeram um mapa tridimensional que cabia em cima do território. Onde tinha montanha, o mapa era elevado, onde tinha planície, o mapa descia. Então, o mapa representava o território era a referência do mapa, portanto, o mapa era verdadeiro, porque o território era verdadeiro, e o mapa o representava. Agora já não é mais assim, Baudrillard. Esse já não é mais assim, não precisava ser provado, porque os pós-modernos não provavam nada, porque se fossem provar tinham que entrar no território da verdade, e aí já perdiam só de entrar. Agora mudou, não é mais assim que nós temos, porque o território acabou. O real,
aquilo que, nos termos aqui de Heidegger, aquilo que concorda consigo mesmo e que, portanto, sendo verdadeiramente, autenticamente, aquilo que é, pode ser a referência, ferre, é o verbo conduzir. Aí, São Cristóvão, Cristóforos, é o que conduz Jesus, carrega Jesus, Cristo. Então, o verbo é conduzir. Referir é conduzir de novo ao enunciado, que diz o que a coisa é, portanto, duplica a coisa. É a duplicação da coisa. A coisa está de novo no seu enunciado, porque, ela concorda consigo mesma. Segundo, o enunciado concorda com ela. Não tem mais isso, acabou. Diz lá o Baudrillard. Nós estamos agora num mundo hiperreal, em que o mapa é o simulacro de um território. E, nesse sentido, ele é um território. Porque o simulacro precede o real. Tese complicada, né? Porque o real, então, devia sair dessa frase. Devia mais estar presente. Mas o simulacro precede o real. O texto se chama A Precessão dos Simulacros, está em Simulacros e Simulação. É um livro importante do Baudrillard, um livro importante do pensamento pós-moderno. Então, o que se dizia ali? Não tem mais referência. Não tendo mais referência, não tem mais adequação. Não tendo mais adequação, não tem mais verdade. Se a verdade é adequação, nem se discute se primeiro é a adequação da coisa consigo mesmo e depois a adequação do enunciado à coisa. E aí pronto, ficamos felizes porque encontramos a verdade. Nem se discute mais isso. Não há mais representação. Até hoje nós usamos o termo crise da representação. Não havendo mais representação, não há mais para o sujeito que se pergunta o que é a coisa, a possibilidade de descobrir na coisa a sua essência. Porque a coisa agora é uma imagem. Nós vivemos no mundo dos simulacros, no mundo do espetáculo, na espetacularização produzida pela mídia, e consumimos imagens. Então, há muito tempo que a adequação do intelecto à coisa, da verdade da coisa, há muito tempo significa uns 40 anos. 40 anos já é uma pequena época, e é aquela em que nós estamos vivos, e chamados a pensar, e a fazer alguma coisa com o pensamento que nós pensamos. Ser úteis. É complicado isso, porque a filosofia se concebeu o tempo inteiro como não útil, porque útil é o domínio do aparente, e a filosofia tem que ser do domínio do universal, porque é das essências. E como é que uma essência há de ser útil a uma ocorrência banal do concreto das aparências? Mas um pouco, eu ia dizer um pouco como a matemática, mas a matemática se aplica, né? Como se aplica? Então, as duas concepções, tanto a da concordância consigo mesmo, quanto da concordância com a concordância consigo mesmo, as duas concepções visam conformar-se visam a uma conformidade, a um ser conforme, quer dizer, da mesma forma, a uma, em alemão, Richtigkeit, estar certo, certo mesmo, né? Que está ligado aqui àquela Wirklichkeit. Não se trata, na Richtigkeit, não posso tocar as teclas aí, da conversão de uma em outra, do conhecimento ao real. Intelectos e res são pensados diferentemente nos dois casos. O pensamento ontológico da coisa, o que é a coisa, difere do pensamento, vamos chamar gnoseológico, teoria do conhecimento, epistemológico, que já é uma coisa bem mais moderna, lógico, metodológico, né? do tipo de concordância
concordância é quase que uma submissão, um estar conforme de uma coisa a outra, mas que são pensadas de maneiras diferentes. Então, pensar isso, a expressão corrente do conceito ordinário a partir da sua origem imediata, foi o que fez o pensamento medieval. Ele está aqui nos gregos, mas essa definição assim, em latim, né, adequatio rei et intellectus, é uma concepção medieval. É mais fácil ser uma concepção medieval, porque na Idade Média, aliás, desde o começo, desde o primeiro século, desde esse momento da fusão confusional, tensíssima, paradoxal, entre razão e fé, mas nós somos herdeiros das duas. Tudo é criatura do Criador. Então, fazer uma criatura concordar com outra é, de certa forma, concordar com o Criador. Não era assim para os gregos. A essência de uma coisa, a qual ela deve estar conforme para ser verdadeira, é totalmente ontológica e não transcendente. E a concordância de um enunciado com a coisa que concorda consigo mesma é, em grande medida, lógica, porque o enunciado tem que ser correto. E, na medida seguinte, gnoseológica, porque o enunciado deve dizer a coisa, deve conhecê-la, porque senão vai ficar no reino das aparências, e nas aparências nós já vimos, a verdade não repousa. Ele faz aqui ele diz, bom, agora vamos tratar da Idade Média, porque lá foi que essa ideia grega vicejou de uma maneira completa e óbvia, porque se opor a isso. Houve oposição, essa oposição foi na ordem de uma grande questão, de certa forma preliminar, como se diz em direito, pré-judicial, tem que ser julgada antes, que é a questão dos universais. Se o universal está na coisa, e aí a coisa pode concordar consigo mesmo, se está antes da coisa, na mente de Deus, e nesse caso está na coisa também, porque Deus a criou segundo a sua própria mente, é claro, ou está só depois da coisa, só no intelecto, só na linguagem, e é, portanto, um problema de semiologia, não é um problema de ontologia. Essa discussão entre os reales e os nominales, entre os realistas e os nominalistas, veio lá do século XI, ela já foi feita por Platão. Tem um diálogo Platão-Crático em que ele faz essa discussão, só não tem esses nomes. Mas no século XI, já Rosselino, que diz que a linguagem é um flatus vocis, sabendo a tradução que nós em geral damos à palavra flato, né? O que ele estava dizendo era desagradável em relação à linguagem. É uma emissão eruptiva de voz, e nada mais do que isso, e não tem nada a ver com as coisas. Guilherme Champeau, ao contrário, disse, não, tem a ver com as coisas, assim. Depois a grande discussão não presencial de Santo Tomás, o realista, com o Guilherme de Ockham, o nominalista completo, que se diz foi o último medieval, o primeiro moderno, né? E o nominalismo predominou, via matemática, via ciências, e até hoje, né? Bom, mas não era o corrente, não era o grego e não era o medieval até a Idade Média começar a quebrar no século XIV. Então, vamos tratar dos medievais, está certo. Mas ele faz uma comparação aqui, nesse ponto. Citando uma passagem, tem uma passagem, não é uma citação, sobre Kant, final do século XVIII. Kant morreu em 1804. Entrou de costas no século XIX. Né? Passagem sobre Kant. Ele diz: os objetos se conformam ao nosso conhecimento
só depois que entra a subjetividade. Complicado. Porque quando ele diz objeto, ele não está falando das coisas lá fora. As coisas lá fora, o número, como ele chamou, a coisa em si, como foi chamado, são informes, não nos dão nada. Quando Descartes, Locke, Berkeley, que disse aquela coisa fabulosa, eu vou elaborar a minha filosofia sem levar em consideração a hipótese de um real externo a ela, porque a sua materialidade me é embaraçosa. É como se Kant tivesse dito, pessoal, calma, não fiquem tristes, porque o conhecimento não é o conhecimento real tal qual ele se dá. Ele se dá aos sentidos. E Descartes lá disse, os sentidos enganam, então vamos adiante. Eu vou mostrar como é que a verdade se constitui sem nenhuma referência à ponta de cá das coisas, nenhuma referência à ponta de lá de Deus. Como uma máquina que funciona suspensa no ar. Então, as coisas lá fora, ele aqui usou a palavra os objetos. Objeto é a palavra moderna, né, para dizer as coisas. É a palavra do tempo da ciência. As coisas lá fora não nos informam nada. O que é que nos informa? As condições a priori, portanto, que não dependem de nenhuma experiência, que existem transcendentalmente no sujeito. Transcendentalmente significa, é como um software que gira igualmente em todas e todos nós. Pode enguiçar, mas ele é igual para todos nós. Nós fazemos com ele coisas boas, coisas ruins, conhecemos ou não conhecemos, produzimos a verdade ou não. Mas o software é o mesmo. E ele dá a isso o nome de transcendental, não é um nome, não é uma palavra feliz, que faz pensar em transcendente, transcendência, esse lugar é supra, foi ocupado por Deus durante tanto tempo, 13 séculos, é a metade da duração total da filosofia, né? Mas enfim, transcendental. E as primeiras duas condições de possibilidade de todo o conhecimento, as condições transcendentais da sensibilidade, são o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não pertencem ao lá fora. Enquanto pertencessem, haveria um problema sério. É por isso que, sobretudo, os empiristas ingleses sofreram tanto, porque as coisas lá fora, das quais nós não podemos ter um conhecimento verdadeiro, elas existem no seu espaço e no seu tempo. E, portanto, têm uma dignidade. Por isso incomodam tanto a Berkeley, por exemplo. Mas não, diz Kant, elas são condições a priori, nesse sentido, transcendentais, da aesthesis, quer dizer, da sensação, como se fosse um copo vazio. Eu não vou poder fazer o movimento porque o copo está cheio. Como se fosse um copo vazio nosso. Pertence às condições subjetivas. Vamos tirar a palavra subjetivas aí, porque ele usou de outra maneira. Pertence às condições aestéticas, de sensibilidade, como a anestesia, né? Da sensibilidade, da sensação do sujeito em termos transcendentais. Quer dizer, não é em termos empíricos, não pertence a mim de um modo, a Isaías do outro, a Milena de outro. Pertence igualmente a nós três. Assim, também aí, escondido atrás do gravador aqui. Vazias. Nós levamos o copo, aquela geleca lá fora, aquela água que é informe, ela se amolda a tudo, né? Se tem um buraco ela desce e sobe na parede se a água subir,
enfim, ela é informe, portanto ela não nos dá informação, não temos nada a aprender com ela. Mas nós levamos o copo vazio e trazemos um copo d'água. É o copo que determina. É um copo d'água, é verdade. Mas a água agora tem forma. E quem deu forma ao copo, a água, foi o copo. E o copo é nosso. O copo é coisa nossa. Então, isso é um fenômeno. Isso é o que Kant chama de fenômeno. E é certo, aqui não tem erro. Aqui não tem erro. Porque é intuição pura. Agora, isto é jogado para a dimensão da classificação, da categorização, quantidade, qualidade, relação, modalidade, positivo, negativo, afirmativo, geral, particular, contraditório. Tem várias formas dessas 4 categorias, quantidade, qualidade, relação, modalidade, que são um número imenso de permutações que se fazem ali. Aí entra o erro, aí a possibilidade do erro entra. Aí é que está o conhecimento. E aí é que nós somos verdadeiramente sujeitos, porque nós estamos operando uma classificação do real. Mas que real? O fenômeno. E o fenômeno pertence a nós já. O fenômeno não é lá fora. De modo que não tem nada de adequação do que nós pensamos, onde acertamos e erramos, é aí que a verdade vai ser produzida, do que nós pensamos com aquilo sobre que nós pensamos. Porque aquilo sobre que nós pensamos já nos pertence, já é da dimensão transcendental do funcionamento do sistema total do conhecimento, como ele chama, que começa, diferentemente de todos os filósofos, começa na sensação. Todo mundo excluiu a sensação, porque a sensação só nos dá corpos, nos dá aparências. Kant não. Sem a sensação não tem fenômeno, porque o fenômeno é da subjetividade transcendental. E o fenômeno não pode ser jogado na dimensão da lógica, da dialética e da analítica transcendentais, onde ele é classificado e reconhecido como bom, como verdadeiro. E isso produz um juízo no final. Um juízo que é sintético, porque o fenômeno foi lá e se adequou às categorias, que por sua vez se adequaram ao fenômeno. Isso é feito por um processo que é analítica, né? Reconhecer que há essa adequação. Então há ali uma síntese que é inteiramente do sujeito, mas não é subjetiva, no sentido empírico, individual, individualista do termo. Ela é transcendental. Então nós temos um juízo sintético a priori. Sintético. Um ângulo tem 3 ângulos, não é um juízo sintético. Portanto, não possui verdade, porque tem 3 ângulos, já está contido no sujeito triângulo, não acrescenta nada. A verdade acrescenta, né? Se há adequação é porque há um acrescentamento. E a priori, porque diferentemente do juízo das ciências que precisam ir lá conferir, ele está defendendo a filosofia e a matemática, libera para a matemática também. Diferentemente das ciências, a filosofia e a matemática não precisam dessa conferência externa, não precisam experimentar. Então, tem adequação aí, mas é uma adequação totalmente feita dentro do processo de produção da verdade, que transcendentalmente pertence ao sujeito. Então, os objetos se conformam ao nosso conhecimento quando nós nos tornamos sujeitos, quer dizer, quando já estão em nós como fenômenos. Não são ainda conhecimento, mas são uma intuição segura, certa. Não é aí que vai ter erro. Se tiver, é na categorização. Temos que voltar atrás, categorizar de novo. Então, o que ele está dizendo? Que nós temos uma visão grega em que as coisas concordam consigo mesmas, as proposições concordam com as coisas, porque são capazes de concordar com a concordância das coisas consigo mesmas. São, portanto, não apenas corretas como lógicas, são ontologicamente corretas. São capazes de uma concordância com o ser das coisas. Temos a visão medieval, que ele vai agora detalhar um pouco, que começa por as coisas são criadas. Tá? Fica mais fácil, né? As coisas são criadas. Mas não acabou aí.
a questão da adequação. Ele quis mostrar que ela sofreu uma grande torção moderna, mas está ali ainda, em Kant, que fechou o que eu tenho chamado, não tem nenhuma importância, tenho chamado de primeiro moderno, do século XVII e XVIII, pensando em Foucault, porque Foucault chamava isso de idade clássica, e depois o século XIX, que é o da história, é um outro moderno, era o que ele chamava de moderno exclusivamente. Então eu reconheço que tem uma diferença entre Descartes e Hegel, e por isso chama primeiro e segundo moderno, mas não tem maior importância, é que só essa, Kant encerra o primeiro moderno, joga a bola, levantando a bola do tempo, né? Levanta a bola do tempo para o pessoal no século XIX cortar com a história. Que houve aí uma torção, mas a questão da adequação continuou dessa forma torcida aí. Então, Idade Média, as coisas são criadas na sua essência e na sua existência correspondentes ao intelecto divino, ao Espírito de Deus. Citando: as coisas são, portanto, ordenadas à ideia, conformes, richtig, e nesse sentido, verdadeiras. O intellectus humanus também é ens creatum, quer dizer, ente criado. Faculdade dada ao homem por Deus, o intellectus humanus deve ser adequado à sua ideia. Ora, o intelecto não é conforme à sua ideia, senão realizando nos seus juízos a adequação do concebido à coisa, essa devendo, por seu turno, ser conforme à ideia. Porque as coisas também são criadas segundo a ideia que Deus possui das coisas quando as cria. Ele não tem nenhum outro modelo para criar, o modelo é ele mesmo. Então ele cria segundo suas ideias. Aqui tem uma platonização do pensamento aristotélico, né? Sem dúvida. As coisas conforme as suas ideias, e se conformes às suas ideias verdadeiras, podem ser conformadas pelo intelecto, se o intelecto está conforme à sua ideia. E conformado à sua ideia significa: Deus foi criado à imagem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aristotelicamente, porque nós estamos aqui no século XIII, aristotelicamente essa semelhança é o intelecto. Grande discussão entre os árabes sobre se o intelecto era um só, era o de Deus, intelecto ativo, e os cristãos, São Tomás à frente, que não, que o intelecto também pertencia ativamente ao homem, porque o homem foi criado à semelhança de Deus. Para os árabes, o intelecto humano era meramente receptivo, passivo ou esquemático. Para os cristãos, não. Ele é onde se consubstancializa a concordância do homem com Deus. É onde o homem é verdadeiro. É a suprema criatura, porque criado à imagem de Deus, e Deus é puro intelecto. Deus é puro intelecto para Santo Tomás. Lá no começo, lá no Evangelho, numa carta de São João, e no Evangelho dele, Deus é amor, não é intelecto, é amor. Daí decorre um montão de coisas, por exemplo, as 3 pessoas da Trindade. Só se explicam se Deus é amor, senão são 3 deuses.
São Paulo, pela mesma época, disse que aquele, hoje conheço como que em espelhos quebrados e por imagens, então conhecerei como sou conhecido, ou conhecerei face a face. Aí ele está introduzindo o conhecimento como aquilo que é distintivo de Deus. Mas durante muito tempo, o Deus e amor predominou. No século V de Santo Agostinho ainda predominava. No século XIII de Santo Tomás, não, porque Aristóteles entrou, Santo Tomás foi acusado de ser um intelectualista, beirando a heresia. Teses dele foram queimadas. Em 1277, que teve uma queima de 200 e tantas teses, né? Tinha tese de Santo Tomás aí no meio. Então, Deus é o sumo intelecto que Dante repete na Divina Comédia. Ele era um tomista, né? E quando ele entra leva Virgílio para o inferno, na entrada do inferno, ele diz: aqui eu vou lhe mostrar as pessoas que perderam o bem do intelecto. O bem do intelecto é Deus. Então Deus, o supremo intelecto, criou o homem à sua imagem. Isso significa, criou o homem segundo a ideia divina do intelecto. Então, se as proposições, o intelecto humano, que é ente criado, ele botou tudo em latim aqui, né? Que é ente criado, está de acordo com sua ideia, e as coisas que também são entes criados estão de acordo com a sua ideia, a possibilidade de haver adequação entre o intelecto e as coisas do intelecto, das coisas ao intelecto, é quase óbvio. Que as coisas de Deus concordem entre si é quase óbvio. Houve uma grande discussão séculos 11, 12, 13, mais ou menos 10, 11, 12, 13. Se haveria uma diferença real entre a fé e a razão, que desde o começo da nossa cultura, nossa, da qual os gregos são os antepassados, estão lá no baú dos avós, né? Desde o começo está ali, a razão e a fé, pedra fundamental da construção da catedral da nossa cultura, até muito recentemente. A religião entrou na esfera pública, né? Agora, não tem tanto tempo assim, porque a catedral está ruindo, né? Eram diferentes, porém essa diferença era contraditória. E aí a primeira resposta, depois eles chegaram à conclusão de que não era contraditória, mas era uma diferença real. E era preciso lidar com isso, e foi aí que a Idade Média acabou, desse ponto de vista, claro, só. A resposta foi: não podem ser contraditórias. Como assim? Deus não cria contraditoriamente. Deus não é contraditório consigo mesmo, como poderia? Então, a filosofia, eles não falam de fé e razão nessa hora. A filosofia e a teologia, ou a religião, não são contraditórias. Se parecem contraditórias, em algum lugar se errou. Esse lugar é a razão. Porque na religião, na teologia, tem-se as verdades reveladas. Essas são inteiramente verdadeiras, mas são difíceis de entender. Então a razão vai lá e presta esse serviço. Daí se dizer que a razão é serva da teologia, que tem um sentido negativo, que não só não é bom, como não é verdadeiro. Presta o serviço à religião de esclarecer onde há obscuridade, eliminar as contradições onde há contradições e tornar comunicável a quem não tem a fé as verdades da fé, os artigos da fé, que estão no credo. Bom, então, não pode haver contradição. Logo, para o que nos interessa aqui, se a coisa é adequada a si mesma, como um grego diria, isto significa adequada à ideia que Deus tem da coisa, como criada. E o intelecto é adequado a si mesmo, significa adequado à ideia que Deus tem do intelecto como semelhança
a si, a ele. A concordância, a possibilidade, porque ele vai falar até agora da possibilitação da concordância. Né? A possibilidade da concordância é imediata. Ela pode não se dar, dependendo da maneira como se articule o pensamento com a coisa, o intelecto com a coisa. Né? Se eu digo que isso é uma pasta, não concorda, porque dizer que isso aqui é uma pasta significa negar a concordância dessa coisa com sua própria essência, ou com a ideia de Deus quando a criou como isto, e não como isto, fácil de distinguir ao primeiro olhar. Então podem concordar ou não, mas a possibilidade da concordância é dada imediatamente. Não é preciso discutir ontologia, gnoseologia e tal. Está dada ontologicamente de maneira imediata, porque tanto a coisa quanto o intelecto são coisas criadas, são entes, né? Entes criados. Então, a possibilidade da verdade do conhecimento humano se funda, se todo ente é um criado, nisso, que a coisa e o juízo, sendo igualmente, semelhantemente, em francês está pareillement, como é que está aí? Sim, eu estou um pouco perdido no texto. Unrechtheit. A coisa e o juízo, sendo igualmente adequados à ideia e saídas da unidade do plano divino da criação, são, portanto, coordenadas um ao outro. Mas deve ser, né? Eu botei igualmente, em francês está semelhantemente. Isso faz alguma diferença, mas acho que não vai fazer do alemão para o francês propriamente. Então, citando, aí talvez você encontre a verdade como adequatio rei creande ad intellectum divinum, garante a veritas como adequatio in intellectus humani ad rem creata. Tá? Eu achei. Então, esse... Eu achei agora que você citou, você quer ver o que você perguntar? Só para ver se... Qual é a pergunta? Eu estou agora no... Tá. Ele diz, se todo ente é um criado, que a coisa e o juízo, sendo igualmente adequados à ideia, saídas da unidade do plano divino da criação, são, portanto, coordenadas um ao outro. É esse igualmente, semelhantemente. In gleicher Weise. In gleicher Weise. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu diria mais igualmente do que semelhantemente, né? E depois ele usa uma palavra ideia, fala de novo. Adequados à ideia e saídas da unidade do plano divino da criação. Saídas da unidade do plano divino da criação são, portanto, coordenadas. Bem, não tem tanto problema isso aqui, mas igualmente ou semelhantemente, é que, por exemplo, quando Nietzsche chama o eterno retorno, a tradução francesa é do mesmo e isso ficou. Mas ele diz des Gleiches e não desselbes. Né? E aí eu acho que tem mais força ser des Gleiches. Então eu usei aqui igualmente em vez de semelhantemente, porque é igualmente mesmo, as duas saíram da unidade do plano divino. Né?
E aí vem essa frase, que é quase toda em latim, né? A verdade como adequatio, eu vou traduzir, a verdade como adequação da coisa criada. É engraçado porque está errado em latim, e ele sabia latim. Por que está errado? Criande. Criande é plural, mas ele botou rei, é genitivo singular. Né? Bom, a verdade como adequação das coisas criadas ao intelectum divino garante a verdade como adequação do intelecto humano às coisas criadas. Então, como eu disse, uma coisa é conversível à outra, né? Mas as coisas criadas têm que estar de acordo com a sua ideia na mente de Deus. Portanto, não é conversível pelo dito, é conversível pelo fato. Chamo muito a atenção disso, porque foi isso que se quebrou hoje para nós, entre o dizer e o ser. Então, conveniência, concordância das criaturas ao Criador, a harmonia, aqui eles o stimmen, né? Harmonia determinada pela ordem da criação. Conveniência é uma palavra aqui para a gente reter, porque ela significa vir junto. Convenire é vir junto. Então, a adequação, que é uma correspondência, ela como que antecede a concordância da coisa com o intelecto, do intelecto com a coisa, porque elas vêm juntas, elas já estão predispostas à concordância. Então, essa palavra aqui, conveniência, que deve estar aí porque está em latim. Está em latim. Né? Tá. Essa palavra conveniência significa isso. A gente diz, não, isso é conveniente, quer dizer, pode usar, pode dizer, posso dizer tal coisa, mas eu acho que é conveniente. Né? Não, conveniência tem aqui o sentido literal de venire cum. Cum venire, vir junto com. De onde? De Deus. Tanto a coisa quanto o pensamento, conhecimento, são coisas criadas. Elas vêm junto ao mesmo tempo. Podem concordar uma com a outra por causa disso. Então, isto é mais radical do que a concordância. A concordância pode falhar, a conveniência é certa. Né? O que faz com que a correção de um erro conceitual acabe sendo feita pela teologia. Aqui. Quando, isso foi em 1255, portanto, bem no meio do século XIII ainda, a Universidade de Paris, era mais ou menos a organização das universidades todas, elas tinham uma faculdade de artes, que era onde se estudava filosofia, retórica, lógica, gramática e tal. E seria a faculdade de filosofia, um ciclo básico. E depois tinha as grandes faculdades. As grandes faculdades eram teologia, direito e medicina, de onde se saía doutor. Da faculdade de artes se saía bacharel. A gente estudava mais um pouco, dava uma grande festa na qual ele mais ou menos ia à falência, e nessa grande festa ele era meio avaliado como merecendo a licença para ensinar. Seria mais ou menos o mestrado. Né? Depois ele ia para uma das grandes faculdades. Teologia, no caso, é o que vem, precisa ser citado. Então, como era em última instância a teologia que julgava da verdade, porque a conveniência era a vinda de Deus, né? Então os filósofos criaram uma espécie de conselho de autorregulamentação da profissão dos filósofos, né? Cuja regra central era assim: se você estiver tendo uma discussão, uma questão, questões disputadas era a grande maneira de pensar, né? Se você estiver tendo uma questão e perceber que vai aparecer matéria teológica, evite. Se não puder evitar, contorne.
Se não puder contornar, minta. Porque você vai ser condenado, se não houver concordância, você vai ser condenado, porque o teólogo vai dizer, você falhou a conveniência. Nós agora deixamos de vir do mesmo lugar, e eu condeno, porque eu condeno em nome de Deus, eu condeno a sua tese. Mandavam lá para o bispo de Paris, o bispo homologava a condenação e as teses eram queimadas em praça pública. Então, minta. Ou seja, a busca do saber verdadeiro era compatível com proteger-se pela mentira. Bom, paramos aqui, só para o Isaías não dizer que eu vou adiante, faltam 2 minutos. Mas então eu vou aproveitar esses 3 minutos para fazer uma pergunta. Sim. Porque nessa última frase que você leu, tem mais um jogo de palavras que eu acho que é significante. Você pode repetir? Esse da conveniência? Na frase da conveniência. Conveniência, concordância das criaturas ao Criador, harmonia, determinada pela ordem da criação. Então, a palavra harmonia e a determinação stimmen 2 vezes. Ein Stimmen, que seria a harmonia, nach der Bestimmung der Schöpfungsordnung. E os dois são o mesmo radical. E a Bestimmung tem a ver com o destino, com aquilo que está previsto, prefalado, que é o que vai acontecer. Então, é o destino das pessoas, é a Bestimmung, meine Bestimmung, aquilo que eu tenho que fazer na vida. Tudo isso é Bestimmung. Né? E a Stimmen, que está entre aspas, seria a harmonia que ele traduziu agora aqui, e que é o que a gente estava também usando como concordância mais cedo. Né? Isso. E que tem a ver com a conveniência. Da conveniência. Né? Então, como você traduziria aí? Conveniência, concordância das criaturas ao Criador. Uma concordância com o destino da ordem da criação. E ordem aí é o Stimmen, é a harmonia. Schöpfungsordnung, Stimmen seria a harmonia, ele fica uma coisa um pouco circular, porque ele fala... Que é a graça que é o que da língua que ele usa pensa. O tempo todo. Né? Então, Schöpfungsordnung é a ordem da criação, né? Que aí você traduziu para... Concordância das criaturas ao Criador, harmonia determinada pela ordem da criação. E o determinado é que está sendo aqui usado como nach der Bestimmung. Né? Faz sentido? Segundo de acordo o destino com o que, da ordem da criação. Né? Segundo a destinação que Deus fez, tendo a ideia da coisa e a ideia da proposição, a destinação que Ele deu a essas duas ideias fazem a coisa concordante consigo mesma, a proposição concordante consigo mesma, e são o fundamento da possibilidade, ou como a gente vai chamar de possibilitação, da concordância. Então, portanto, em vez de determinação, talvez destinação. Acho que em português fica esquisito. Eu vou botar destinada. Destinada. Pela ordem da criação. E vou botar esse destinada. E aqui no meu texto, ele faz um rodapé de página. No final dessa frase. Se refere a uma outra edição de 43, porque essa palestra ele deu várias vezes. Né? Deu por 30 anos. E como é a nota de pé de página? É grande. eu vou ler para você em alemão e a gente traz aos poucos. A gente traz na próxima, então? Tá bom. Tá. Você lembra que é para a gente começar por aí, porque eu sempre faço a remissão ao fim da aula anterior, né? Aí a gente traz. Estou só procurando aqui, porque às vezes eu ponho nota da pé de página da página tal, mas aqui eu não fiz. Vamos ver se por acaso não tem a nota aqui. Deu livro. Tá aqui. Estamos no livro, na página 166. Um pouco antes do parágrafo 2.
Ah, você tem aí a página? Tenho. É. São 2 parágrafos. Avec le Créateur, harmonie, stemmen, déterminé donc par l'ordre de la création. Aqui que está determinada, em vez de destinado. Eu marquei o destinado aqui com vários. Exatamente no final dessa frase tem nota para as páginas. Não está aqui. Peraí. Não está. Estranho. Ruim. Não está. Na página seguinte tem notas, referindo a 162, que traduziram nicht übereinstimmen por não concordância, nicht stimmen por não acordo e nicht einstimmen por desacordo. Mas aí já é adiante, já não é. Não tem. Interessante. É. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui, peraí que eu já estou. Mas você não quer concluir a aula e a gente faz isso juntos? Bom, então pessoal, a aula acabou aqui. Tem uma nota de pé de página a isto que eu acabei de dizer, na edição alemã, que o Isaías tem, mas que eu tenho também. Agora chegou. Então, vamos trabalhar daqui para quarta-feira nessa nota que é longa e importante e que não está, isso é grave, na tradução francesa, que é a que eu estou usando aqui.